Olá, meu nome é Fábio, eu tenho 34 anos e sou formado no curso de Filosofia e também sou atualmente acadêmico no curso de Teologia. Bom, a pedido do Nicolas, nós vamos estar buscando dar um parecer sobre dois conceitos que ele nos mandou pelo WhatsApp. Um sobre o que nós entendemos por identidade social e o outro, o que seria um lado B, por exemplo, dentro de uma perspectiva de fanatismo ao qual as pessoas estão inseridas. Seria uma outra ideia, seria uma oposição à ideia. O que nós entendemos por isso? Bom, vamos lá. A identidade social não é um conceito tão simples. A filosofia, a própria sociologia e a psicologia, eles vão definir vários aspectos sobre esse conceito. Mas a identidade social, nós podemos inicialmente defini-la como uma posição da pessoa em relação aos demais dentro da sociedade. Então, quando nós escolhemos uma profissão, quando nós escolhemos uma religião, um estado civil, o indivíduo ele está se definindo dentro do contexto social. Então, valores diferentes, querendo ou não, são atribuídos dentro das camadas sociais. E um grau se atribui à significação, por exemplo, de um médico, e outro ao significado de um barbeiro, por exemplo. Assim, a identidade social dos dois, a posição que cada um deles possui dentro da sociedade, não é que um seja mais importante que o outro. Não quero que você entenda isso. Então quem é médico tem uma posição maior e quem é um barbeiro, por exemplo, inferior. Não é bem assim. É que cada um, por exemplo, tanto o médico como o barbeiro, ele ocupa um espaço diferente dentro do contexto que ele está inserido. Então, a identidade ela está relacionada com o quê? Com uma certa atribuição de valores que nós mesmos damos. Então, esse processo de construção dessa identidade, ele é caracterizado de maneira essencial pela forma como nós mesmos nos vemos. Ou seja, é o sentido do eu. Que sentido eu estou dando à minha identidade dentro desse contexto ao qual está inserido? Então, quando nós nos autocaracterizamos, nós estamos ancorando num determinado modelo com o qual nós nos identificamos. Então, o que isso quer dizer? Que a identidade social ela requer um certo grau de escolha, ao mesmo tempo que exige um nível de consciência dessas escolhas. Muitos estudos, principalmente na década de 60, década de 70, que se relacionavam a estas questões, iria destacar que a identidade ela estaria muito ligada às estruturas tradicionais de classes. E se nós avançássemos ainda e recorrêssemos à filosofia, por exemplo, até mesmo alguns filósofos que vão trabalhar esta questão do social também, dos relacionamentos, principalmente, vamos voltar um pouco no tempo, esse modelo de relacionamentos, Hobbes, por exemplo, Thomas Hobbes, ele vai falar que definiu o homem como um ser que não saberia viver em comunidade. Ele vai definir o homem como um lobo do próprio homem. Este não tem capacidade para conseguir viver juntos, porque cada um busca o seu próprio interesse.
Já nós temos o filósofo Rousseau, um pouco mais adiante, aonde ele não vai trabalhar a questão política, mas ele vai trabalhar já o homem dentro do seu estado natural. E o Rousseau, é interessante que ele vai falar que são as estruturas que vão fazer com que o homem acabe perdendo a sua naturalidade, fazendo com que o homem ele seja destituído por meio de tudo aquilo que se chama teórico. Então, o homem ele perde a sua essência quando ele é movimentado por tudo que vem a ser uma teoria, ou a religião, as próprias letras, tudo o que educa o homem acaba subordinando ele dentro de um estado. Então, é por aí que eles fazem, então chamam o contrato social. E na sua obra, ele, principalmente o Emílio, ele vai trabalhar onde é a passagem do estado natural, dos seus instintos, para o estado social, que é os seus deveres. É um pacto entre todos em si e não com Deus ou com governantes. Então esse contrato é que vai reger, ao qual cada um renuncia os seus interesses privados, para quê? Com vista em um bem comum, no caso, buscando vivenciar esta unidade entre todos. Mas nós vamos ter também na idade moderna nossa, o filósofo chamado Sartre, que ele vai defender também o que nós chamamos de liberdade essencial, onde o Sartre ele vai dizer que o outro, ele não defende essa vivência com o outro, ele não defende essa construção de identidade com o outro, mas cada um se constrói a si mesmo, segundo ele. A liberdade é a nossa condenação, nós estamos condenados a ser livres, e dentro desta liberdade não temos o outro. Na verdade, ele não me ajuda a me construir, na verdade, ele ajuda a me destruir. Ou seja, o outro é aquele que me condena, o outro é aquele que olha para mim e me julga, o outro olha para mim e me traz medo, porque ele sabe das minhas limitações. Então nós vemos que essa questão do relacionamento, nem todos concordam, nem todos trabalham na mesma ideia. Então, para refutar esses vários paradigmas que surgem, os estudos mais avançados, principalmente dentro da área da sociologia, os pós-modernistas, os pós-estruturalistas, que defendem uma identidade individual também, assentada numa dinâmica social, influenciado pelas relações sociais que cada um tem entre os indivíduos que compõem essa mesma sociedade. Então a identidade social é vista agora como algo que se constrói individualmente, algo que é dinâmico e pouco estável. Então a influência que a classe social, certo? A religião, a política, tinha sobre o indivíduo, deixa assim de fazer sentido em vários aspectos, passando este a definir sua própria identidade. Então é o ser humano em si que define sua identidade, não é mais o clã que você pertence, não é mais o emprego que você tem, não é mais a grana que tu tem. Em tese seria, mas na realidade não funciona bem assim, né? Então a gente vê um senhor às vezes que vai e não tem dinheiro para colocar um sustento na sua casa e acaba se tornando aí um ladrão de galinha, e esse vai parar numa cadeia, enquanto você vê às vezes um político que comete atrocidades dentro de uma sociedade e está lá vivendo no bem bom, ainda arrumando emprego para ganhar mais de 20 mil reais, e as coisas ficam assim, né? Então você vê que são situações
bem complicadas. Então, de acordo com as suas escolhas, as suas experiências individuais, tudo isso vai estar girando em torno desse conceito. Então, são as relações face a face que determinam esse processo de construção identitário, né, da identidade do ser humano. A socialização primária e secundária tornam-se bastante importantes também, pois o indivíduo necessita dos outros para formar a sua própria identidade. Ninguém se constrói sozinho. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Todos nós precisamos do ser humano, todos nós precisamos dos nossos amigos, dos nossos companheiros, dos nossos pais. Você não nasce e já começa a fazer tudo sozinho. Ó, mãe, agora eu quero que você me dá um leite aí, agora eu quero essa roupa tal. Não, nós dependemos do nosso pai e da nossa mãe, nós dependemos da sociedade, dependemos dos outros. Não tem como você dizer que você não depende do outro. Essa construção passa pela interação com o outro, pois só a interação social que permite a gente viver em sociedade, não tem outro jeito. E hoje nós vivemos numa sociedade altamente globalizada. Não tem como nós fugirmos desse conceito. Em tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, instável, flexível, que quer a nível profissional, quer a nível econômico. Como tal, as identidades se tornam também muito instáveis e suscetíveis à escolha de cada indivíduo. É aquilo que o indivíduo efetua. Então, ao mesmo tempo em que surgem as mudanças sociais, a alteração de valores e padrões que surgem dentro de uma sociedade e que rege uma sociedade, assim também os indivíduos têm poder para mudar ou moldar a sua própria identidade. Só que aí nós temos um outro fator. Nós temos também alguns que vão querer monopolizar a forma de pensar, que não vão querer que essa ciranda dialética entre o homem e o outro aconteça. Então, existem sempre aqueles que vão querer determinar as coisas, que vão querer fazer com que todos pensem da forma que eles querem pensar. E o indivíduo vai sendo moldado dentro daquele círculo que eles criam. Nós podemos ver isso muito bem, onde eu estava lecionando numa das minhas turmas de teologia. E lá nós falávamos sobre a história da igreja medieval, por exemplo. E é muito evidente, dentro desse período medieval, que as pessoas não tinham liberdade de pensar. Tinha que pensar de acordo com o que a igreja queria que eles pensassem. Exemplo nós temos aí, Galileu Galilei, do Copérnico, pessoas que influenciaram muito dentro da perspectiva científica, mas que foram barrados por uma estrutura ao qual se achava no direito de monopolizar a forma como você poderia se comunicar, ou até mesmo a forma como você poderia estar dando suas perspectivas para a realidade ao qual você está inserido. Então, é aí que nós vemos que quando existe aquele que quer monopolizar os conceitos e fazer com que as pessoas entrem dentro de um molde, é aí que nós colocamos o conceito de fanatismo, onde o fanático é aquele que acha que a moeda só tem uma cara, só tem um lado. E todo mundo tem que beber, tem que se moldar dentro daquele lado. Então, existe até um comentário de um teólogo e filósofo também, o Leonardo Boff, onde ele fala que temos que ter cuidado com os pontos de vista. Ou seja, por quê? Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Quem disse que aquilo ali é real, ou disse que aquilo ali é o correto, porque simplesmente ele acha que é o correto. Então, você ter uma outra perspectiva, você ter um outro lado, não faz de você monopólio, ou seja, um monopolizador. Então, é importante que a gente também tenha um outro lado das coisas. Busque ter respostas para as questões que estão ao nosso lado. Por quê? Isso é muito importante.
porque isso nos faz pessoas sadias, nos faz pessoas que questionam, nos faz pessoas que querem entender qual é ou como construir uma sociedade mais perfeita. E essa sociedade, ela acontece quando nós nos tornamos seres humanos, pessoais e coletivos. Então, quando eu não olho somente para aquilo que eu quero, mas também para o que os outros querem. O que eu estou querendo é bom para mim? Não vai prejudicar o meu próximo? Não vai destruir o equilíbrio da natureza? Então isso é muito importante. Jesus, ele sempre tinha isso em vista. Buscando, até voltando ao Leonard Boff, ele dizia que Jesus ele foi tão humano, mas tão humano que só podia ser Deus dentro da sua humanidade. E isso é muito legal. Nós só nos tornamos humanos quando realmente nos descobrimos quem nós somos, e nesse descobrimento nós também encontramos o outro, ao qual também a nossa imagem e semelhança, e que nos convida a humanizarmos as nossas relações, criando uma verdadeira identidade de seres humanos. Espero ter respondido as perguntas de vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até mais.